Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da leitura biológica. Nessas aulas você aprende as raízes emocionais das doenças. Eu sou a Tamires Cortá e na aula de hoje você vai aprender a como trabalhar sem o incômodo das dores. Vamos entrando. Quem já pegou seu café? Cafezinho aqui de manhã, ó. É obrigatório. Primeiro eu quero saber, para quem está participando ao vivo comigo, né? Quem aí tem dores quando trabalha? Quem tem dores quando trabalha? Gente, uma coisa é a gente ter dores de tempo em tempo, uma dor por conta de algum desgaste, algum problema que eu tenho. Outra coisa é a gente viver incomodado com as dores, ser impedido de trabalhar com qualidade por conta das dores, deixar de fazer algum tipo de trabalho por conta das dores, deixar de fazer algum tipo de exercício por conta das dores, deixar de fazer alguma coisa no dia a dia por conta das dores. Aí, esse aqui é o seu lugar, agora senta aí, a gente precisa conversar, que essa história de ficar deixando de fazer as coisas por conta do incômodo das dores não tá certo. Vamos começar a aprender aí as raízes emocionais pra gente aprender a aliviar de forma natural, porque os remédios só escondem ali debaixo do tapete a dor, ele não resolve a causa da dor. Então, para você que quer saber um pouco mais sobre isso, pega aí o aviãozinho, manda para pelo menos 3 pessoas que você conhece, que vive reclamando de dores enquanto está trabalhando, não consegue resolver, a não ser tomando remédio, não sabe outro caminho, acha que a doença ou dor dele não tem solução. Então pega o aviãozinho aí, manda para todo mundo. E quem está ao vivo também, além de comentar aqui para mim se sofre com incômodo de dores, quero saber qual que é o trabalho de vocês, como que vocês trabalham. Se trabalha em casa, se trabalha mais em pé, se trabalha mais sentado, se trabalha carregando peso, por exemplo. Coloca aí nos comentários qual que é o trabalho de vocês e se vocês sofrem com o incômodo das dores. Como que eu quero começar hoje? Para a gente entender aí como trabalhar sem o incômodo das dores. Lembrando que no finalzinho tem tarefa, quem fica até o final tem um passo a passo para você fazer aí no seu dia a dia. Vamos pensar, gente, o que é trabalho? Vamos definir a palavra trabalho. Porque eu não sei se vocês sabem ou já pararam para pensar que a sua recorrência de dores está relacionada da forma como você trabalha. Nossa, Tamires, mas aí agora você pegou pesado, hein? Como eu trabalho pode ter relação com a minha recorrência de dores? Pode ter relação... Eu não sair das dores? Sim, pode ter relação. Como você trabalha? E eu imagino que você deva estar pensando aí, bom dia, Cida. Cida está super acompanhando as lives da leitura biológica, as lives de pergunta e resposta. Parabéns pela presença aí, Cida está frequente. Cida, pega o aviãozinho, manda para pelo menos 3 pessoas aí que você conhece, que trabalha e vive reclamando das dores com relação ao trabalho. E ó, vocês devem estar pensando aí que o como você trabalha deve ser o tipo da cadeira, né? Deve ser se você carrega peso ou não. E não é sobre esse como trabalha que eu estou falando. O trabalho, gente, eu tenho uma definição, eu não, né? Eu trago uma definição aqui para as minhas lives, essa definição não é minha, de trabalho sendo como toda e qualquer ocupação útil. Quem já ouviu essa definição de trabalho? Toda e qualquer ocupação útil. Quando a gente caminha para essa definição de trabalho, a gente vai começando a entender por que tem pessoas que trabalham com retorno financeiro, o trabalho como todo mundo conhece, né? Trabalho é só aquilo que tem retorno financeiro. Isso é o que a maioria das pessoas conhecem. Mas por que algumas pessoas que trabalham com retorno financeiro não sofrem de dores e algumas pessoas que trabalham com retorno financeiro sofrem de dores?
quê? A gente vai começando a entender que tem algumas pessoas que não veem o trabalho que elas fazem como um trabalho, como algo que dá trabalho. Porque tem algumas pessoas que acham que porque fica 8 horas sentado por dia, ou porque fica 8 horas em pé por dia, que é a causa das dores. Esse é seu caso? Se esse for seu caso, comenta aqui. Você também acha que trabalhar 8 horas por dia sentado ou 8 horas por dia em pé é a causa das suas dores? Se fosse a causa das dores de todo mundo, gente, não era para todo mundo que trabalha 8 horas sentado ter dores? Ou todo mundo que trabalha 8 horas em pé ter dores? Ou não era para ser, desde que você estudava, que você passava mais de 8 horas sentado, não era para você ter dores desde essa época? E a gente vê que o relato de crianças e adolescentes que têm dores por passar muito tempo sentado é muito pequeno. Muito pequeno. Ou pessoas que ficam aí horas no videogame, horas sentado costurando, fazendo alguma outra atividade sentado. Então vamos partir agora desse raciocínio. Relembrando, se a gente considerar trabalho como toda e qualquer ocupação útil, é algo que eu tenho prazer em fazer, é algo que está relacionado com os meus objetivos de vida, eu vou com alegria para trabalhar, eu vou com prazer, eu faço o meu trabalho com prazer. Começa a cair por terra essa ideia de que ficar 8 horas sentado trabalhando vai me dar dor, ou é a causa das minhas dores. Ficar 8 horas em pé é a causa das minhas dores. Porque tem muitas pessoas que trabalham com prazer, fazem de qualquer atividade útil o seu trabalho. Então, trabalho como toda e qualquer atividade útil. Ela se sente feliz, ela se sente em paz de fazer aquela atividade. Dificilmente essa pessoa vai ter dores recorrentes por conta desse trabalho. Ficou claro até aqui a questão do trabalho ser feito com prazer ou estresse para quem está ao vivo aí, gente? Ficou claro? Vou dar mais um exemplo aqui dessa diferença de trabalhar com prazer e trabalhar com estresse. Tem muitas mulheres ou homens atualmente, tem muitas pessoas atualmente que o trabalho principal é ser do lar. É cuidar da casa, é gerenciar uma casa, é cuidar dos filhos. Quem aí conhece pessoas do lar, sejam homens ou sejam mulheres, que são pessoas estressadas? Bom dia, Márcia! Gente, todo mundo que tá entrando aí, lembra de pegar o aviãozinho e mandar para pelo menos 3 pessoas que trabalha, que sofre de dores recorrentes e alega que essa dor é por conta do trabalho. É por conta da cadeira do trabalho, é por conta das longas horas de trabalho, é por conta do estresse do trabalho. Manda aí para pelo menos 3 pessoas. Então, vocês conhecem pessoas que têm esse trabalho do lar como a sua primeira função, sejam homens ou mulheres, e não são pessoas estressadas? Não são pessoas que têm dores recorrentes? Eu conheço várias. Gente, o X da questão na nossa vida é a gente encontrar forma de fazer tudo o que a gente faz com prazer. Fazer tudo o que a gente faz com leveza, com alegria. É fato de que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, em todas as atividades. Porque tem coisa que a gente acha um pouco mais chato mesmo de fazer, tem coisa que a gente está com um pouco mais de impaciência, né, para poder fazer aquelas atividades. Não é sempre que a gente está com paciência para poder cuidar de filho. Fiz uma bagunça aqui nas minhas palavras, vou falar de novo.
Não é toda vez que a gente está com paciência para ir fazer o mesmo trabalho todo dia. Não é toda vez que a gente está com paciência para cuidar de filhos. Não é toda vez que a gente está com paciência para arrumar a casa. Mas quando eu consigo enxergar que cada uma dessas minhas funções são úteis para mim, para a minha evolução, são úteis para os meus filhos, são úteis para a minha família, são úteis para a pessoa que trabalha comigo, que aí eu começo a pensar assim, se eu deixar de fazer esse trabalho aqui, eu fazer mal feito, o meu colega de trabalho vai sofrer as consequências. Se eu deixar de fazer uma tarefa de casa ou fizer mal feito, os meus filhos vão sofrer as consequências. Se eu deixar de cuidar esse detalhe da casa, o meu marido, a minha esposa vai sofrer as consequências. Olha só como a gente se sente mais responsável por aquilo e traz a ideia de trabalho como toda e qualquer ocupação útil. Mais um sinal, mais um detalhe para vocês perceberem se vocês estão levando o trabalho de vocês ou as atividades do dia a dia como algo pesado, como algo estressante. Que eu tenho um relato de pessoas que falam assim, Tamires, mas eu sei que a minha dor está relacionada com o trabalho, porque eu só sinto dor durante a semana. Eu só sinto dor nas costas depois de um longo dia de trabalho sentada, mas eu não sinto dor nas costas depois que eu fico várias horas no sofá no final de semana, sentado. E aí, produção? E aí? Mais um sinal de que está na hora de você se perguntar o que você está fazendo com o seu trabalho. Porque não é nem sobre continuar ou não naquele trabalho, gente. Tem muitos trabalhos que a gente não consegue abrir mão de uma hora para outra. Principalmente quando você é a pessoa mantenedora da casa. Quando não é, você vai se manter num trabalho quando você está pensando, num trabalho que está ruim, entre aspas, né? Quando você está pensando que aquilo vai te levar a lugares maiores. Fora isso, gente, se você se mantém num trabalho ruim, que você vive com dor durante a semana, é hora de você se perguntar, por que eu estou aqui ainda? Que tipo de proteção esse trabalho me traz? Que tipo de conforto, de íntimo que esse trabalho me traz, por pior que ele seja, porque se você se mantém lá ainda, você não é um mantenedor financeiro da sua casa. Você não enxerga, não consegue ver que aquele trabalho vai te levar para lugares maiores, você vai continuar nele por quê? Agora, vamos falar do outro lado, né? Se você mantém as contas da sua casa, se você já entendeu que esse trabalho tem relação com objetivos maiores que você quer alcançar na sua vida, fica mais essa pergunta também. Você está vivendo estressado no trabalho por quê? Se esse trabalho já te traz de positivo o retorno financeiro, porque ele poderia não trazer. Você poderia estar num trabalho que seu chefe atrasa o salário, você poderia estar, até hoje no Brasil, gente, tem trabalho escravo, que pessoas não recebem salário para trabalhar. Olha só. Você poderia estar num trabalho que não te leva a lugar nenhum, que você não vai crescer com aquilo, que você não vai aprender com aquilo. Se tem pessoas ali mais experientes que você, se tem pessoas que têm mais informações ali, que podem te fazer crescer como pessoa, por que você está reclamando? Por que você vive achando que aquilo ali é um problema? Que as pessoas estão ali para poder passar a perna em você, como muitos pensam. Então aqui eu estou trazendo as reflexões, gente, com relação ao trabalho, que a leitura biológica nos ensina a enxergar. A leitura biológica com base na medicina germânica. O que é a leitura biológica, gente? Na medicina germânica, a leitura biológica é uma vertente da medicina germânica. Então, a leitura biológica, a medicina germânica Gente, hoje eu estou falando embolado, né? A leitura biológica, a medicina germânica, nos ajuda a entender o nosso comportamento de ser humano com base na nossa biologia, com base nos nossos sinais biológicos. Se a minha respiração tem problema ou não, se meu intestino está mais preso, está mais solto, se meu estômago tem dores recorrentes,
se eu fico gripado com frequência, se eu tenho cólicas muito intensas e assim por diante. Pelos sinais biológicos, a gente consegue perceber se o seu corpo está o tempo todo brigando com algum problema, se ele está com a sensação de que está brigando com algum problema, ou se ele está com a sensação de que você está levando a vida leve, tranquila. E com a ajuda da leitura biológica, a gente consegue entender os 3 principais motivos das pessoas se afastarem do trabalho. Vocês sabiam que tem dados, tem pesquisas para poder identificar isso? As pessoas estão pedindo muito atestado, tem muita gente saindo do trabalho. Por que as pessoas estão saindo do trabalho? Sabe quais são os 3 principais motivos das pessoas se afastarem de trabalho, gente? Dor de cabeça, dor de coluna e dores no joelho. Esses são os 3 principais motivos das pessoas pedirem atestado e das pessoas se afastarem ou até saírem do trabalho por conta de dores. Dor de cabeça, dor na coluna e dor no joelho. Na visão da leitura biológica, o que são essas dores? Dores de cabeça, dor de coluna, dor no joelho. Vamos considerar aqui a cabeça como fase de resolução de conflito, porque a gente pode ver a cabeça de 2 formas. Mas se você começou a ter dores de cabeça pulsantes, se você começou a ter dores no joelho, se você começou a ter dores na coluna, alguma coisa na sua vida você começou a resolver. Olha que interessante a gente pensar por esse lado e pensar que a pessoa saiu do trabalho por conta das dores. Na verdade, era para ela ter continuado. Por que eu falo isso? Porque eu travei da coluna em momentos importantes do meu trabalho. E se eu não soubesse dessa informação, eu tinha desistido do trabalho que atualmente eu faço para vocês. Do trabalho que eu venho aqui explicar as dores e as doenças, a relação das emoções com as dores e as doenças. Se eu tivesse olhado lá atrás para a minha dor como um problema, porque o primeiro médico, gente, que eu fui quando eu descobri meu problema de coluna, que é um escorregamento de vértebra grande, mais de 50% de escorregamento, o primeiro médico que eu fui me falou o quê? Eu acho que você deveria repensar se você quer educação física mesmo. Porque você pode começar a ter dores piores por estar trabalhando na educação física. E é essa orientação que a maioria das pessoas recebem. Então você está num trabalho, ou que fica muito tempo sentado, ou que fica muito tempo em pé, e você está com dores, a orientação é que você se afaste deste trabalho. Mas se na visão da leitura biológica a gente entende que se você começou a ter dores, você começou a resolver algo importante na sua vida, é um início de uma resolução de conflito, na verdade você está no caminho certo. É um sinal de que você está no caminho certo. Tem pessoas que começam a ter dores depois que passam no concurso. Tem pessoas que começam a ter dores de cabeça depois que assumem cargos de liderança no trabalho. Aquele cargo de liderança vai trazer para essa pessoa patamares maiores de confiança, de autoconfiança, de crescimento. Aí ela começa a entender que aquele cargo é muito estressante, que está trazendo dor de cabeça para ela, e ela deixa o cargo. Mas na verdade ela estava superando uma barreira na vida dela e por isso ela começou com dores de cabeça. Você foi trocado de setor. Vou dar um outro exemplo, né? Deixa eu ligar o ar aqui, gente, que eu tô começando a ficar com calor. Eu não quis ligar o ar porque tá chovendo. Mas tá tudo fechado aqui. Se eu abrir a janela e a porta, o barulho da chuva vai ficar muito alto. Vou ligar o ar aqui. Vou dar mais um exemplo. Você foi trocado de setor e você estava num setor que você ficava muito tempo sentada e você foi colocado num setor que você começa a carregar peso agora. E aí você começa a ter dores no joelho. Mas nesse setor que você começa a carregar peso, é o setor que você se movimenta mais, que você não tem tanta pressão de números, de dados, você já era uma pessoa que não gostava muito de mexer com números e dados, e você começa a entender que o trabalho de carregar peso é o que está causando as suas dores no joelho. Aí você vai lá e sai do trabalho de carregar peso.
Não, na verdade não. Isso era um processo de resolução de conflito. Se essas pessoas já conhecessem as liberações miofasciais que eu ensino no método LCD, já conhecessem a forma de encontrar as raízes emocionais das dores e das doenças, elas teriam entendido que aquela mudança na vida delas, no trabalho delas, foi uma mudança importante. Era só continuar. Quantos de nós, gente, quantos de nós que temos dores recorrentes deixamos de crescer na vida por conta do medo de travar de dores ou por conta das dores mesmo atuais que estão nos atrapalhando? Quantos de nós a gente deixa de fazer exercício mais avançado, a gente deixa de assumir um cargo num trabalho achando que não vai dar conta, a gente deixa de assumir um trabalho numa empresa maior achando que não vai dar conta por conta das dores? Eu tenho aluna no método LCD que deixou de fazer mestrado por um bom tempo por conta das dores. Ou deixou de assumir um trabalho lá como professora que ela gostaria por conta de medo de ficar com muitas dores. Olha o problemão que é você não entender as raízes das suas dores. E as raízes das dores no joelho, da dor na coluna e da dor de cabeça, com a visão da leitura biológica, qual que é? Gente, a dor no joelho. Para que serve o joelho? O joelho, você dobra ele quando você vai andar. Dobra quando você vai andar. Se você deixa o joelho esticado e tenta andar, você vai conseguir andar? Você vai conseguir andar. Mas você anda com dificuldade. Então, quando você tem dores no joelho, você começou a resolver algum problema de direção, de mudança de direção na sua vida. Porque você pôde se dobrar para mudar de direção. Eu sou uma pessoa inflexível porque minha opinião é assim e eu não mudo de opinião. A hora que você decide ser um pouco mais flexível, levar a vida de uma forma um pouco mais leve, pode ser o momento que você começa a ter dores. Você que está aí ouvindo a live, pensa quando que suas dores começou e o que estava acontecendo na sua vida. Provavelmente alguma mudança de direção você começou a fazer. E as dores na coluna, Tamires? A coluna ela tem 3 grandes partes, então a gente teria que subdividir a coluna, mas de um modo geral a coluna ela vai trabalhar a temática de sustentação, de você sustentar a vida, de você sustentar trabalhos, de você sustentar coisas muito pesadas. E a nossa mente ela não diferencia o real do imaginário. Se você está carregando um peso, uma barra com pesos na sua costa, você está carregando com peso nas suas costas, se você está carregando mochila pesada, ou se você está carregando a opinião de alguém que é muito importante para você. Eu já recebi aqui o relato de pessoas que não assumem trabalhos maiores ou até não trabalham porque o marido não concorda. Então eu estou carregando o peso da opinião de alguém. Me falaram que eu tenho que respeitar a opinião do meu marido, eu não posso desrespeitar. Se é uma crença religiosa, respeito você, fique com ela, mas provavelmente você vai ter mais dificuldade de resolver suas dores. A mente também não diferencia se você está carregando um trabalho que você tem que carregar por conta de dinheiro, um trabalho que você tem que carregar porque te falaram que você tem que fazer aquele trabalho, te falaram que você tem que ser concursado, te falaram que você tem que fazer medicina, que você tem que ser advogado. Quantas pessoas trabalham hoje infelizes, né? Então, quando você começa a ter dores, provavelmente alguma coisa nesse contexto você começou a resolver. Você deixou de carregar aquele trabalho que você não queria mais. Às vezes você ainda continua no trabalho, mas você decidiu internamente que você vai mudar, que você vai fazer um processo de mudança. Ou você conseguiu um trabalho que você queria, quando você passa no trabalho você começa a ter dores, porque a sua coluna já não está carregando mais aquele peso tão intenso e ela pode regenerar, pode trazer inflamação ali para corrigir aquilo. E a dor de cabeça, eu falei que tem 2 formas de ver a dor de cabeça, né? Aqui a gente está considerando apenas a fase de resolução de conflito e não a fase ativa de conflito intelectual, mas a fase de resolução de conflito. A gente vai ter dores de cabeça pulsantes todas as vezes que eu começar uma resolução de conflito na minha vida. Seja por dores musculares, seja por eu passei por alguma doença, eu passei por algum trabalho com a minha
algum problema com a minha família, eu passei por algum problema no meu trabalho, e aí vem dores de cabeça, como vem dores de cabeça em gripe, quando vem dores de cabeça quando você finaliza, você termina um trabalho muito importante. Vou dar um bom exemplo aqui de dor de cabeça que eu conversei com essa pessoa essa semana. A pessoa é muito perfeccionista com o trabalho dela e não pode ter nada fora do lugar, um objeto fora do lugar, se um fio não estiver funcionando. Dessa vez foi uma extensão que não estava funcionando. No final daquele dia que aquela extensão não estava funcionando, ela teve crise de enxaqueca, porque ela tem enxaqueca com frequência, porque aquilo não estava funcionando. Como que ela não viu que aquela extensão não estava funcionando? Como que ela não deu conta de resolver aquele problema? Então, enquanto ela estava ali tendo que resolver, ok. Mas no final do dia veio uma enxaqueca. Então, toda vez que ela consegue resolver um problema desse perfeccionismo dela, eu consigo controlar, eu consigo fazer isso, saiu tudo certo como eu estava imaginando, que a cabeça de quem é perfeccionista acha que vai dar tudo errado, né? Aí quando sai tudo certo, vem dor de cabeça depois. Quando tem algum problema, mas que ela consegue resolver, pode até sair algumas coisas erradas, mas ela consegue resolver aquilo ali, vem dor de cabeça depois também. Então ficou claro aí a visão dessas... esses, para quem chegou agora, gente, são os 3 principais motivos que afastam as pessoas do trabalho. Dores no joelho, dores na coluna e dor de cabeça. Na visão da leitura biológica, dor no joelho, você começou a resolver alguma mudança de direção na sua vida. A dor na coluna, você começou a resolver algum problema de sustentação que estava muito pesado, você deixou de carregar coisas pesadas. E a dor de cabeça, toda resolução de conflito que você passar, pode vir dores de cabeça pulsantes. Você começou a resolver problemas importantes na sua vida. Gente, antes de passar para um próximo ponto aqui que eu trouxe para vocês, eu lembrei de um problema que eu passei quando eu era funcionária ainda de academia. Eu tô ouvindo a chuva que eu lembrei, quero compartilhar essa história com vocês. Gente, antes de eu me tornar empresária, pensa numa pessoa que era... qual que é a palavra? Crítica. Pensa numa pessoa que apontava o defeito dos outros, aquela coisa assim, porque isso tá errado, isso tinha que mudar, porque isso que tá acontecendo é inadmissível. Gente, tem alguém aí ao vivo que tem essa característica? Vive criticando o que os outros fazem, sempre acha que as coisas de fora, que é aquilo que você não faz, né? Sempre acha que podia ser melhor. Você pensa assim, se eu tivesse fazendo, eu já tinha resolvido. Tem alguém, gente? Pode falar tranquilamente. Eu ainda sou um pouco assim, posso dizer, mas eu era muito mais. Eu era chata. Eu tenho uma amiga hoje que fala, Tamires, você era insuportável. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar sua amiga, de tão chata que eu era. Aquela pessoa toda certinha, toda não sei o que, chata. E nessa academia que eu trabalhava, eu estava no cargo ali de coordenação do programa de musculação. Então, já me sentia assim alguma coisa, né? Estava na coordenação do programa, tinha que fazer as coisas acontecerem e tudo mais. E aí, Maria Patrícia tá aí. E tinha um problema de goteira nessa academia. E, gente, mas eu vivia criticando as donas da academia. Eles eram de uma família tradicional, são, né, de uma família tradicional da cidade e tudo mais, e eu ficava assim, como que tem uma estrutura dessa e não consegue resolver problema de goteira? Porque não paga bem funcionário, porque podia estar usando esse dinheiro para resolver o problema de goteira ao invés de ficar gastando com carro, com outras coisas. Eu era a crítica do carro, da casa da roupa. Pessoa insuportável. E aí, pra quem não sabe, eu me desfiz ano passado agora de um espaço físico que eu tinha. Atualmente eu não estou mais com espaço físico, continuo como empresária, mas não com espaço físico. Gente, eu tive ao total 4 espaços no período de 7 anos. Eu tive um aqui, depois abri outro ali, fiquei com 2, depois abri um maior, fiquei 5 anos nesse maior, depois abri um outro menor, fiquei com 2 de novo. Nesse de 5 anos que era alugado, tinha problemas de goteira que durante os 5 anos eu não consegui resolver.
chamava a gente para olhar telhado, brigava com o dono do imóvel, fazia manutenção, colocava pingadeira, aqueles trem PU que passa aqui e ali. Gente, tudo que vocês podiam imaginar eu fiz. Aí eu atendendo aluno, no lugar onde eu estava atendendo aluno, aparece uma goteira nova no meio da luminária. Tipo, eu tinha resolvido as outras goteiras. Aí a chuva muda de direção, eu tô atendendo a pessoa, cai uma goteira em cima da gente. Gente, pensa numa pessoa que começou a aprender com a vida depois que começou a se tornar empresária. Depois que me tornei empresária fui eu. Oh, mas eu paguei a língua. Ai, mas eu comecei a perceber, gente, que nem tudo nessa vida a gente tem controle. Não tem jeito. Eu comecei a perceber que o trabalho não precisa ser pesado como a gente imagina. Como a gente tem essa ideia, né? Não precisa ser esse excesso de crítica, de pegar o pé dos outros, porque se tá saindo desse jeito é porque você fez mal feito. Não, gente. Os problemas que acontecem na nossa vida, na nossa sociedade, não são necessariamente porque as pessoas são preguiçosas ou não deram o seu melhor. Se você, com todos os defeitos que você tem, você acredita que você sempre dá o seu melhor, e se você mesmo assim erra, você fala assim, mas eu não vi isso, eu não consegui resolver, eu tentei encontrar as melhores pessoas, eu não consegui resolver. Por que que você acha que as outras pessoas não estão dando o melhor delas? Hoje eu consigo enxergar assim. Depois de muitas dores recorrentes no trabalho, eu tinha dores quando eu era funcionária. Eu achava que isso era porque eu era funcionária, porque eu não podia fazer as coisas do meu jeito. Quando estava ali nas minhas mãos para poder fazer as coisas do meu jeito, eu tinha os mesmos problemas, gente. Eu tinha os mesmos problemas. Porque a gente tem mania de achar que o outro está fazendo pior do que a gente, que só o nosso jeito é o melhor. A gente tem mania de achar isso. Aí você vai continuar com dores recorrentes. Porque as dores musculares e articulares, gente, na visão da leitura biológica, está relacionado com a sua sensação de impotência, de incapacidade. Você se sentiu impotente para resolver algum problema. Se você acha que o problema está sempre nos outros, como que você vai resolver o problema dos outros? Você se sente impotente, você vai ter dores recorrentes o tempo todo. Você acha que os seus problemas, que os problemas que você está passando, está sendo causado pelos outros, porque os outros não fizeram um bom trabalho. Você vai ter dores recorrentes, seja de joelho, seja de coluna, seja de cabeça, porque você vai continuar se sentindo impotente, incapaz. Agora, se você conseguir mudar o entendimento, de onde vem essa minha incapacidade, de onde vem essa minha sensação de impotência, que tem relação com a sua infância, com seus pais, com as coisas que você passou, que te traz essa memória, você vai começar a entender que os seus problemas só têm relação com você mesmo, e não com o que o outro deixou de fazer, e não com o que o outro deixou de oferecer no seu trabalho, deixou de fazer alguma função no seu trabalho. Não. Todas as dores e doenças que você tem só têm relação com você mesmo. E ponto final. Quando você começa a entender como que as emoções funcionam, você começa a perceber, gente, que tudo que está à sua volta está para te ajudar. O seu trabalho está para te ajudar. O seu cargo está para te ajudar. O movimento corporal que você faz ou que você não faz no trabalho está para te ajudar. E mais um ponto ainda. Quando você começa a entender as raízes emocionais das suas dores e doenças, quando alguma dor aparece, uma dor de joelho, uma dor na coluna, uma dor de cabeça, e você acha que tem relação com o seu trabalho, você entende que é resolução de conflito e você não precisa deixar aquele trabalho. Você está resolvendo um problema importante na sua vida
E você pode e deve continuar a fazer aquilo que você está fazendo. Porque as dores musculares e articulares têm relação com a fase de resolução de conflito, na visão da leitura biológica. Gente, até aqui, dúvidas? Nós já estamos caminhando para o final. Quero saber, porque pode ter pessoas novas aí que ainda não me viu falar da leitura biológica, que é um assunto novo, porque isso a gente vai aprendendo depois que a gente escuta 1 milhão de vezes, né? Coloca aí se você não entendeu alguma coisa sobre resolução de conflito, sobre inflamação, sobre as dores, as causas das dores, e se tem alguma dúvida, que a gente já está caminhando para o final, coloca aí. Enquanto vocês colocam as dúvidas de vocês, eu quero contar 2 casos super importantes, super interessantes assim com relação ao trabalho, da Simone, que é minha sócia, e ela teve um inchaço na mão, gente, numa época de trabalho. Ela estava trabalhando. É porque eu lembrei de outro caso dela aqui, tem 2 casos para contar. Ela teve um inchaço no dedão, na época, em época normal de trabalho, ela não estava em época de férias. E ela tinha recém contratado uma funcionária para a casa dela, e ela não estava mais fazendo, assim, tarefas de serviço de casa com tanta frequência, de almoço com tanta frequência, de carregar peso com tanta frequência. Ela ficou assim, caraca, velho, por que meu dedão tá inchando? Ela fez exame e não tinha nada. Não tinha ruptura, não tinha quebrado, não tinha nada. Do mesmo jeito que o inchaço veio, o inchaço foi. E ela entendeu as questões emocionais que estavam acontecendo no trabalho dela. E ela tinha também dores no ombro que apareciam de tempo em tempo com o trabalho, e ela achava que era a cadeira, ela achava que era o mouse. Até um dia ela recebeu uma ligação relacionada a um trabalho difícil que ela tinha que resolver. Após aquilo ali, a dor ativou. Ela, peraí. Ela já tinha aprendido a olhar para as questões emocionais. Peraí. Agora eu comecei a entender essa dor no ombro. A relação com um trabalho que ela fazia, que era difícil, ela conseguiu resolver aquilo ali, começou as dores no ombro. Olha só. Ela poderia achar que era cadeira, tinha que trocar a mesa. Ela ia trocar isso tudo, gente. Não ia adiantar. Não ia adiantar. Tem outro caso de uma aluna LCD aqui também, que no trabalho dela, ela faz transições de ficar sentada, ficar em pé, para conseguir lidar com as dores recorrentes e como isso ajuda ela, porque ela entendeu que não é a cadeira que causa dor, que não é o computador. Ela entendeu que ela precisa se movimentar para sair das dores recorrentes. Quando ela se movimenta, ela dá pequenas pausas no trabalho, ela consegue manter o trabalho dela por mais tempo, além de observar as causas emocionais. Tem um último caso que eu quero contar para vocês aqui antes de passar a nossa tarefa, que é o caso do Gabriel. Tem algumas pessoas que alegam ter dores recorrentes porque precisam daquele trabalho por uma questão financeira. Eu preciso pagar minhas contas. Gente, o Gabriel é pai. Para quem não sabe quem é o Gabriel, ele fazia as lives de segunda comigo aqui de comportamento e consciência. Ele é pai, paga as contas de casa, tem esposa, tem família. E ele fez uma transição de trabalho longa, acho que demorou mais de 2 anos para ele fazer essa transição. Ele tinha dores recorrentes nos ombros, na escápula. Hoje em dia ele não tem mais, porque ele foi entendendo que ele estava fazendo coisas que ele não queria, estava tentando abraçar um tipo de trabalho que ele não gostava mais, que ele não queria. Mesmo aquele trabalho pagando muito bem, ele agora fez a transição de carreira para ser profissional liberal, mesmo com a insegurança do profissional liberal, que não tem carteira assinada, que não tem 13º, que não tem férias, mas porque aquilo não estava preenchendo ele mais. Aquilo não era mais verdadeiro para ele. Mesmo ele tendo que pagar as contas de casa, da família, filho, ele conseguiu olhar para as emoções dele, se organizar financeiramente por um tempo para fazer essa transição de trabalho. Então é possível, se você está nessa situação também, de que você trabalha com algo que você não gosta, mas isso paga suas contas, é possível você fazer uma transição para algo que você goste e também pagar suas contas. Certo?
Vamos passar a nossa tarefa, então, gente. Ó, vamos fazer um resumão até aqui antes de passar a tarefa, para que você consiga trabalhar sem o incômodo das dores. Como que é possível, então, Tamires, trabalhar sem o incômodo das dores? Ó, em resumo, com base na leitura biológica, com base no método LCD, é importante você entender que todas as suas emoções estão relacionadas com os seus sintomas no corpo. Sintoma de dor de cabeça, sintoma de dor no joelho, sintoma de dor na coluna. O que tem por trás dessas emoções que você precisa ver? É uma sensação de incapacidade, é uma sensação de desvalorização, que você precisa se manter naquele trabalho por algum motivo. É uma sensação de achar que não é bom o suficiente, porque seu pai ou sua mãe ou alguém da sua família falaram isso para você lá atrás. Que você não dá conta de fazer as coisas bem feito e você tá nesse trabalho que é um trabalho familiar, que é um trabalho que a sua família já está acostumada a fazer. E por isso você não muda de trabalho, porque você não se acha bom o suficiente. Se você não conseguir olhar para essas raízes emocionais, você vai continuar no círculo vicioso de dores, nas recorrências das dores, porque você entende que o trabalho é pesado demais, que o trabalho dá muito trabalho. Vamos sempre relembrar essa definição de trabalho como toda e qualquer ocupação útil. Que qualquer problema que você tiver, você tem capacidade de resolver se você olhar para ele com tranquilidade, se você tiver confiança em você. Vocês já ouviram aquela história da caixinha de pasta de dente? Tem um desses palestrantes que contam, não me lembro o nome dele agora, aquele barbudo, se alguém lembrar aí, que é da área de treinamento pessoal também. A empresa estava com problemas, uma empresa de pasta de dente estava com problemas estava passando caixinha de pasta de dente vazia. E a caixinha chegava na venda, no supermercado, nos lugares sem a pasta de dente. Aí eles contrataram um engenheiro mecânico para analisar a máquina, o que podia mudar para resolver aquele problema. Gastaram, assim, uma fortuna, tanto com o engenheiro mecânico, quanto com a adaptação ali da máquina, que tinha que mexer na máquina, que tinha que pesar, e quando detectasse a caixinha que era mais leve, tinha que vir uma mão assim e tirar aquela caixinha mais leve, porque estava sem a pasta de dente. Eu sei que sim, gastaram uma fortuna. E aí passou um tempo, o gerente foi lá na parte de produção, e aquela máquina que foi construída caríssima para resolver aquele problema estava parada. E eles perguntaram para os funcionários, mas o que está acontecendo? Por que a máquina está parada? E tinha um ventilador. Um ventilador, assim, virado para as caixinhas que estavam passando. O que está acontecendo? Por que a máquina está parada? Aí eles falaram, ela começou a dar problema, aquele braço lá, tinha hora que passava caixinha vazia, não batia, e tinha hora que passava caixinha cheia, ele batia. Tava meio desconfigurado e a gente pediu aí para resolver, vocês falaram que ia resolver e nunca resolvia. A gente fez do nosso jeito. Ou seja, os funcionários resolveram um problema porque eles confiaram na opinião deles e tinha que resolver o problema para continuar com o trabalho deles. Porque se a empresa continuasse a ter prejuízo, quem ia ficar sem trabalho seriam eles mesmos. Eles falaram, a gente pegou um ventilador forte o suficiente para jogar fora a caixinha que estava vazia, mas não jogar fora a caixinha que estava cheia. Pronto. A hora que passasse uma caixinha vazia, o sopro do ventilador tirava a caixinha vazia e a que estava cheia continuava. Gente, uma solução muito mais barata e que veio dos próprios funcionários, que os gerentes, os chefes poderiam ter perguntado. Um exemplo aqui que ele leva para chefes, para lideranças, para sempre perguntar a opinião dos funcionários. Mas, gente, se não fosse um funcionário que confiasse na própria opinião, que estivesse trabalhando ali por amor à empresa, por amor ao trabalho dele, eu me sinto bem no meu trabalho, eu me valorizo, eu tenho capacidade de resolver os problemas da empresa que eu trabalho. Ele teria conseguido resolver isso? Não teria conseguido. Ia continuar reclamando como a maioria das pessoas reclama. A gente já reclamou para a gerência, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não resolveu, isso não é um problema meu.
Pronto, a pessoa que trabalha bem, que se sente bem naquilo que faz, ela vai sempre conseguir resolver os problemas. Seja de dor, seja do que você quiser. Você consegue trabalhar sem o incômodo das dores. Mas como aplicar isso na prática, Tamires? Como aplicar isso na prática? Primeiro ponto é a gente tirar a ideia da cabeça de que as suas dores estão vindo por conta de ergonomia só, né? Vocês viram lá o exemplo aí desses funcionários da pastinha de dente. Ah, o problema é só a máquina e eu vou ter dores por conta disso. Ah, o meu problema é minha cadeira, o meu problema é minha mesa. Não, gente, ergonomia não causa dores. Essa não é a causa primeira das dores. A ergonomia pode ser o que ativa a dor, mas a causa está nas emoções, que está desgastando a sua articulação, que está fazendo você trabalhar muito tenso. Mas como aplicar isso no dia a dia, então, Tamires? De trabalhar sem o incômodo das dores, olhando para as raízes emocionais. Você vai fazer 3 passos. Quem está com papel e caneta, anota aí. 3 passos. Primeiro deles, você vai escrever um motivo não financeiro do porquê você trabalha. Porque a gente começa a reconhecer que existem mais motivos que nos fazem acordar todo dia. Eu não estou indo lá só por conta do salário. Eu estou indo porque eu quero ter férias depois e esse trabalho vai me ajudar a ter férias. Eu estou indo porque eu quero construir um barco dos meus sonhos e esse salário vai me ajudar a construir o barco dos meus sonhos. Eu estou indo porque nesse trabalho eu faço diferença na vida das pessoas. Não sei, põe aí. Um motivo pelo qual você trabalha e esse motivo não pode ser financeiro, tá? Segundo, você vai pegar qualquer vídeo de liberação miofascial aqui da minha página e você vai praticar hoje, nem que seja de madrugada. O que é a liberação miofascial? Para quem ainda não sabe, tá chegando hoje, não entende muito a questão da liberação miofascial. Gente, a liberação miofascial é uma técnica utilizada no método LCD para aliviar dor de forma natural. Você vai utilizar bolinha, cano de PVC, batata doce, mandioca, bambu, limão, laranja, qualquer material que você tiver que você consiga pressionar o corpo, movimentar o sangue para aliviar as dores e aliviar as tensões. Porque quando você fica só tomando remédio, você não resolve a causa das dores e joga suas dores debaixo do tapete. Aí quando ela volta muito pior. As liberações miofasciais ajudam a aliviar a dor de forma imediata, sem trazer os efeitos colaterais do remédio, de fazer com que a dor volte muito pior. Se você fizer as liberações miofasciais com frequência, como tem vários alunos do método LCD que já contaram aqui dos benefícios das liberações, você vai ajudar o seu corpo a diminuir as tensões e você vai se sentir mais capaz para fazer as coisas que você gosta de fazer, que você acha importante fazer, como é o caso do trabalho. Então, se você está enrolando para fazer liberação, se você tem medo de fazer liberação, essa é a segunda tarefa para você conseguir trabalhar sem o incômodo das dores. Pega qualquer vídeo de liberação aqui e faça hoje, não deixa para amanhã, mesmo que você faça de madrugada. E o terceiro passo, amanhã no seu trabalho, você vai contar dessa live para algum colega seu de trabalho. Você vai explicar em detalhes. Porque quando você começar a explicar para ele, mas por que a dor vem após você resolver algum problema? Não, porque o nosso corpo funciona assim, assim, assim. A hora que você começar a explicar, é a hora que você vai entender as suas dores. Os seus problemas, as suas doenças. É nessa hora que a gente começa a entender, que a gente começa a resolver os nossos problemas. Então vamos resumir. 3 passos para você conseguir trabalhar sem o incômodo das dores, através do entendimento emocional das doenças, das raízes emocionais das doenças. O primeiro passo é, você vai escrever em algum lugar um motivo, pelo menos, de por que você trabalha, e esse motivo não pode ser retorno financeiro. Porque você gosta do trabalho, porque você ajuda as pessoas, porque esse trabalho vai te levar a coisas maiores na sua vida, de estudo ou de cargos maiores. Tem que ser um motivo que não seja só o salário. Segundo passo, você vai pegar um vídeo de liberação miofascial aqui do meu canal e vai fazer hoje. Quem tem dores recorrentes tem um processo de fuga e não quer fazer as coisas que vão aliviar as dores. É inconsciente, tá, gente? Amanhã eu faço exercício, amanhã eu faço a liberação, isso eu acho que não vai resolver.
é um processo de proteção do corpo. Então você vai pegar o vídeo de liberação e vai fazer com medo mesmo. O importante é você fazer para que o seu corpo entenda que tem como aliviar. E o terceiro passo, amanhã no seu trabalho você vai explicar essa live para alguém. Tem que ser amanhã porque você tem que ter feito a liberação hoje. Não vale ser hoje. Amanhã você vai explicar essa live de como trabalhar sem incômodo das dores, porque ao você explicar, você vai começar a ter as respostas para as suas dores e para as suas doenças. Certo, gente? Então estamos combinados? É possível sim trabalhar sem o incômodo das dores, entendendo as raízes emocionais das suas doenças. Vamos olhar para o trabalho como toda e qualquer ocupação útil, que quando a gente olha assim, a gente se sente mais capaz. Eu estou sendo útil no meu trabalho, eu estou sendo útil para a minha família, eu estou sendo útil para as pessoas. O nosso corpo fica mais leve, a gente não fica achando que o meu problema é causado por conta dos outros, que os outros que deixam de fazer as coisas e por isso eu não tenho bons resultados. Não, as suas dores, os seus problemas não estão relacionados com a ergonomia, se você fica 8 horas sentado numa cadeira, se você fica 8 horas em pé. As suas dores têm relação com as suas questões internas, com as suas emoções, que fazem o seu corpo trabalhar mais tenso ou fazem o seu corpo trabalhar mais leve. Toda segunda-feira a gente tem as aulas da leitura biológica para você entender as raízes emocionais das dores e das doenças. Desejo para vocês uma boa semana e até a próxima live.